Você acredita na existência de um universo paralelo? Que além do nosso mundo possa existir um outro mundo onde pessoas vivem em realidades completamente diferentes da nossa? Meu nome é Adriano Rodrigues e hoje eu vou contar a você alguma história curiosa e assustadora sobre esse tal de universo paralelo. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever aqui no nosso canal? Clique no botão vermelho logo abaixo deste vídeo. A NASA e cientistas do mundo todo vêm ao longo dos anos tentando provar a existência ou não de outros universos. Porém, com a tecnologia que temos hoje, estamos limitados a observar apenas dentro do nosso universo. Mas será que existe apenas o nosso universo? Eu tenho aqui minhas dúvidas. A internet está cheia de histórias a respeito desse assunto. Eu, inclusive, vou contar algumas para vocês agora. A primeira história é de uma mulher chamada Carol Theise. Em 2006, Carol estava dirigindo de Pellets, na Califórnia, até a cidade de São Bernardino. Porém, no caminho, ela decidiu fazer uma parada em Riverside, sua cidade natal. Mas Carol percebeu que havia alguma coisa diferente na cidade, mesmo o GPS apontando que ela estava exatamente ali. Ela estava na cidade, mas ela sentia que havia algo de muito estranho. Ela simplesmente não conseguia encontrar a casa que tinha vivido na infância e nem a dos seus amigos e familiares. Quanto mais ela andava pela cidade, ela tinha certeza que não estava no lugar certo, pois não reconhecia nenhum local naquela cidade. Até mesmo o cemitério onde os seus avós tinham sido enterrados tinha mudado de lugar. Então, poderíamos deduzir que ela não estava na cidade certa. Bem, essa teoria estaria correta se ela não tivesse visto a escola que havia estudado no ensino médio. Porém, depois ela passou a ver que os moradores da cidade estavam reagindo à presença dela de um jeito muito estranho, com um olhar de desconfiança. Então, Carol não pensou duas vezes e se mandou de lá imediatamente. Anos depois do acontecimento, quando Carol voltou a Riverside para o enterro do pai dela, ela encontrou exatamente a cidade que ela conheceu quando criança e nunca mais conseguiu encontrar a dimensão paralela àquela cidade novamente. O segundo caso envolvendo mundos paralelos ocorreu no ano de 1954 no aeroporto de Tóquio. Era um dia completamente normal, como qualquer outro, até quando um homem com um passaporte um tanto estranho foi parado pela alfândega japonesa. Parecia não haver fraude em seu passaporte, mas o lugar de onde ele vinha era um país completamente desconhecido, chamado Taured. Segundo esse homem, Taured ficava entre a França e a Espanha. Então, os funcionários entregaram ao homem o mapa mundi e pediram para que ele mostrasse Taured no mapa. Então ele apontou para um país de Andorra. O homem disse que havia alguma coisa errada, pois ele nunca tinha ouvido falar naquele país e tinha certeza que Taured ficava ali. Ele também declarou que Taured existia há mais de 1000 anos e que tinha ido ao Japão para tratar de negócios, que só nesse ano essa era a terceira viagem ao Japão que ele estava fazendo. E de fato o homem parecia estar falando a verdade. Não só o seu passaporte estava cheio de carimbos de vistos das viagens anteriores, como ele carregava consigo moedas de vários outros países. E não acabava por aí. O homem levava consigo uma carteira de motorista de um país completamente desconhecido e um talão de cheque de um banco que os japoneses nunca tinham ouvido falar. Após essa conversa, as autoridades resolveram mandar o viajante para um hotel até que resolvessem o que seria feito. Para garantir que ele não sumisse dali, 3 homens ficaram de guarda na porta do quarto do hotel, mas que de nada adiantou. Na manhã seguinte, o homem tinha simplesmente desaparecido sem deixar nenhum vestígio. O Departamento de Polícia de Tóquio
fez uma extensa investigação, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista do homem. Se ele realmente era de um mundo paralelo, é bem provável que ele tenha encontrado o caminho de volta para Taured. A nossa terceira história envolvendo o mundo paralelo aconteceu na cidade de Madrid, na Espanha. Era julho de 2008, quando Lerina Garcia, de 41 anos, acordou em sua cama em um dia que parecia ser completamente normal. Só que, conforme as horas do dia iam passando, já começou a perceber pequenos detalhes diferentes na sua casa. Primeiro, ela reparou que o lençol e o pijama eram diferentes do que ela estava usando antes de dormir. Achando aquilo muito estranho, ela resolveu ir ao local onde ela trabalhava há cerca de 20 anos. Chegando no trabalho, ela foi até o seu departamento e se assustou ao ver que tudo estava diferente. Lerina até conferiu se estava na sala e no andar certo e confirmou que ali era realmente seu local de trabalho. Com todos esses fatos, ela confirmou que realmente havia algo de estranho acontecendo naquele dia. Ao voltar para casa, ela tomou um susto ao se deparar com o ex-namorado na sua casa, de quem ela havia terminado há cerca de 6 meses, agindo como se nada tivesse acontecido. Ao procurar seu atual namorado, com quem ela estava há 4 meses, não conseguia o encontrar em lugar algum. É estranho, não? Às vezes a gente acha que está ficando louco, mas tudo pode ser mais um caso de universo paralelo. Outra história que eu quero contar aconteceu há muitos anos, exatamente em 1972. Nesse caso, 4 meninas estavam voltando para uma universidade de Utah, depois de passar o final de semana em uma cidade vizinha. Ao atravessar uma estrada deserta do estado de Nevada até Utah, por volta das 10 horas da noite, as garotas se depararam com uma bifurcação. Elas viraram para a esquerda e começaram a dirigir pelo Gaylton Canyon. E de repente o solo escuro do local se tornou em um cimento branco. Achando que apenas tinham pegado o caminho errado, elas resolveram voltar. Mas coisas estranhas continuaram a acontecer. Elas começaram a passar por enormes plantações e depois avistaram pinheiros. Ora, em se tratando de uma região desértica, é muito estranho ver aquele tipo de vegetação por ali, não é mesmo? As garotas então foram até o estabelecimento, na beira da estrada, para pedir informações. Mas antes de chegarem lá, 2 meninas começaram a gritar desesperadamente. Elas avistaram veículos em forma de ovo com luzes brilhantes acelerando atrás do carro delas. E sem pensar 2 vezes, elas aceleraram o carro. Conforme elas foram andando, perceberam que o chão tinha ficado branco mais uma vez, até que finalmente voltou ao normal e elas chegaram novamente ao deserto. Ao chegarem no local seguro, elas pararam o carro e perceberam que 3 dos pneus estavam furados. Elas esperaram até o amanhecer e encontraram um policial na beira da estrada. Ao relatar o caso, o policial ficou curioso quanto à veracidade da história e começou a procurar o rastro dos pneus furados. Ele não conseguiu encontrar nada. Além disso, o carro estava sem uma das calotas, que também nunca foi localizada. O nosso último caso envolvendo mundos paralelos envolve um homem chamado de Pedro Oliva Ramírez. Era dia 9 de novembro de 1986, por volta das 23 horas, quando Pedro dirigia da cidade de Sevilha, na Espanha, até Alcalá de Guadalajara. Pedro conhecia a estrada muito bem, né? E depois de passar por uma curva, percebeu que havia algo diferente. Do nada, Pedro entrou em uma estrada desconhecida, com 6 faixas na beira da estrada, e também havia muitas obras e estruturas estranhas, algo que ele nunca se lembrava de ter visto por ali. Do nada, ele sentiu uma sensação estranha de calor.
Pedro ouviu vozes estranhas vindas do além, e uma das vozes disse que ele tinha acabado de ser mandado a outra dimensão. Pedro então começou a perceber que os outros carros lá na estrada passavam exatamente de 8 em 8 minutos. Eram antigos e sempre da cor bege e branco. Depois de dirigir cerca de 1 hora, Pedro chegou até uma curva com placas apontando para as cidades de Alcalá, Málaga e Sevilha. Meio encucado com aquilo que estava acontecendo, ele resolveu pegar a estrada sentido Sevilha. Depois de andar alguns quilômetros, Pedro ficou surpreso ao descobrir que, na verdade, ele estava chegando à cidade de Alcalá. E ele parou, pensou e ficou refletindo sobre o que tinha acontecido naquele trajeto. Pedro até tentou voltar para o cruzamento onde estavam as placas, mas não conseguiu o encontrar novamente. O que realmente aconteceu, isso ainda permanece um mistério até hoje. E você, acredita que existe uma realidade paralela? Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nos ajudar a trazer conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!